Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 12/5/2021. Hoje nós vamos ter a nossa aula de língua portuguesa do nosso livro Vem Voar. Nós vamos estudar as páginas 54 e 55. Prepare seu material, o seu local de estudo, pega seu estojo, seus livros, seus cadernos e bora lá para a aula de hoje, crianças! Não esqueça, criança, de colocar a data de hoje, tá? Dia 12/5/2021. Hoje nós vamos trabalhar a página 54. Tá escrito aqui, meus textos. Lembra que nós estávamos estudando na última aula sobre e-mail, criança, numa aula aí da semana passada? Hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre e-mail. No livro Bia na Europa, a personagem Bia escreve e-mail pessoais para o pai, contando como estão sendo suas viagens. Agora, assim como Bia, você vai produzir um e-mail para alguém que esteja distante, contando sobre algum acontecimento. Pode ser algo que você tenha vivenciado, uma novidade ou uma notícia, ou etc. Depois, se for possível, você vai enviar seu e-mail ao destinatário. Destinatário é a pessoa que vai receber o seu e-mail. Tá bom, crianças? Planejamento. Antes de fazer esse e-mail, nós vamos fazer um planejamento. Antes de começar a escrever, pense nas questões abaixo e anote as respostas. Para quem você vai escrever o e-mail? Primeiro, crianças, você tem que decidir para quem que você vai escrever o e-mail. Qual é a relação entre você e a pessoa para quem você vai escrever? Você vai escrever para um amigo, para um parente, para o seu pai, para sua mãe? Para quem você vai escrever esse e-mail? Para o seu irmão? Para a sua professora? Para quem você vai escrever esse e-mail? Sobre o que será o e-mail? Quando eu vou escrever um e-mail, eu tenho que ter um assunto definido sobre o que eu vou estar escrevendo. Que frase melhor resumiria o que vai ser dito e poderia ser escrita no campo assunto? Lá no e-mail, depois nós vamos estar indo lá para a página do e-mail, aí você vai ver que tem um campo ali que é assunto. Então você pensou já para quem você vai escrever o e-mail, você já pensou sobre o que você vai escrever no e-mail, aí você tem que pensar qual seria o assunto para você colocar lá no campo assunto. E tem algumas coisinhas básicas, criança, que não pode faltar no e-mail. Então, você vai ter que pensar antes e vai fazer um rascunho. Faça o rascunho do e-mail no espaço disponível na próxima página. Antes, retome a organização do e-mail de Bia, da página 47. E observe todos os itens necessários. Então, duas coisas. Nós vamos estar observando a próxima página, onde tem o espaço para você escrever o e-mail, o rascunho do seu e-mail. E também nós vamos observar a página 47, onde tem o e-mail da Bia. Se você observar lá na página 47, você vai ver que o e-mail ele tem o campo para endereço eletrônico do destinatário. Destinatário é a pessoa que vai receber o e-mail e lá tem um campo escrito para. Então você vai colocar o endereço eletrônico dessa pessoa, é o e-mail dela. 2. Campo assunto. Você já pensou aqui, ó? Aqui está falando que você tem que pensar resumindo de tudo que você tem que falar sobre o que é o assunto, para você colocar no campo assunto. 3. Você vai iniciar o seu e-mail com uma saudação para a pessoa que você vai enviar o e-mail. 4. Você vai escrever a mensagem que você quer transmitir para a pessoa.
No 5, você se despede da pessoa. E no 6, você vai assinar o seu e-mail. Certo, crianças? Então, nós vamos estar observando o e-mail da Bia agora. Achei aqui o e-mail da Bia, crianças. O e-mail da Bia, ele está na página 47. Você vai lá na página 47 agora, observar o e-mail da Bia, certo? Só para recordar um pouquinho o que é e-mail. E-mail consiste em mensagem eletrônica escrita e trocada entre usuários de computador e de celular, conectados à internet. É um meio de comunicação bastante rápido e fácil de usar. Tem um formato parecido com uma carta convencional, porque ela tem o endereço do destinatário. Olha aqui, crianças, ó, para é o endereço do destinatário. No caso aqui, a Bia mandou para o pai dela, que tem um e-mail que é flavio@arquitetos.com.br. O meu e-mail, se você fosse enviar para mim, seria nilceanogueira1605@gmail.com. Então, pergunta aí para a mamãe e para o papai se eles têm e-mail, qual é o endereço eletrônico deles, do e-mail deles. O e-mail, crianças, tem o assunto também, ó. A Bia, ela resumiu o que ela queria falar para o pai dela para pôr no assunto. Ela queria falar que Roma é um museu a céu aberto. E ela começou aqui cumprimentando o pai dela, né? Como a gente viu lá, tem que ter uma saudação. Ela colocou: papi, tudo bem? A Ruth e o Daniel estão bem? Você tem notícias da vovó? Ela começou fazendo uma saudação para o pai dela e fez algumas perguntinhas dos familiares. Depois ela começou a contar o que aconteceu. Neste final de semana, finalmente passeamos por Roma. Ela começou a contar a história que ela queria contar para o pai dela, certo? Aí ela contou onde ela visitou, como foi. Leia aí o e-mail para você ver tudo que ela contou. No final do e-mail, ela despediu. Então, teve a saudação lá no início, a mensagem, o que ela quis contar para o pai dela, e depois a despedida. Como que ela se despediu? Um beijo. E depois ela assinou o e-mail. Bia, tem que ter assinatura. Esse é o formato do e-mail, tá, crianças? Que você vai escrever. Nós vamos lá na página agora que tem o campo para você escrever esse e-mail, que é para você fazer um rascunho do e-mail, que você vai escrever para alguém, tá bom? Se você tiver alguma dúvida de como escreve o e-mail, você volta aqui no e-mail da Bia e observa tudo que tá aqui. Então, criança, só para relembrar, para é o destinatário, para a pessoa que você vai enviar o e-mail, tem que ter o endereço eletrônico dela. CC, crianças, a gente pouco utiliza, que quer dizer com cópia. Quem utiliza mais esse campo é empresa. Geralmente, quando a gente vai mandar um e-mail para uma pessoa, a gente não usa esse campo. Assunto, sobre o que eu quero estar falando, eu resumo o que eu vou estar falando no e-mail. Nesse campo, assunto. Agora, crianças, nós vamos para a página 55. Aqui tem
um espaço que é para você escrever o seu e-mail. Não esqueça de colocar a data, 12/5/2021. Aqui está escrito nova mensagem. É igual o campo que tem no computador para você escrever o e-mail, ó. Para quem? Qual é o endereço dessa pessoa que você vai enviar essa mensagem? Assunto. Você vai resumir em uma frase, numa pequena frase, qual é o assunto que você vai escrever. Não esqueça da saudação inicial, depois escreve a mensagem, depois da despedida e de assinar o seu e-mail. Tá bom, crianças? Revisão. Aqui, crianças, é uma sugestão. Troque o texto com o colega para... Cada um deve usar os itens do quadro abaixo para avaliar o e-mail do outro. Depois faça uma autoavaliação. Nós não vamos ter como fazer essa atividade dessa forma, para você trocar com um amiguinho. Então, você mesmo vai fazer essa autoavaliação do e-mail que você escreveu. O endereço eletrônico do destinatário foi incluído? Você vai pôr se sim ou se não. Se você colocou, você põe um X no sim. Isso aqui é para você lembrar se você colocou tudo o que é necessário para escrever o e-mail. No campo assunto, tem relação com o conteúdo da mensagem? Lá no assunto tem que ter relação com o conteúdo da mensagem. Se você fez corretamente, você vai marcar um X no sim. A mensagem conta algum acontecimento, novidade ou notícia? Coloca um X se for sim. Se não, coloca um X no não. O e-mail possui saudação, despedida e assinatura? Você observou se você fez tudo correto? Então, coloca um sim ou um não. O texto foi escrito seguindo as regras gramaticais, sem erros de grafia e com pontuação adequada? Você vai dar uma observada. Você pode falar para o papai, para a mamãe, alguém aí que te ajuda para dar uma observada se o seu texto ficou sem erros de grafia, se colocou pontuação. Se sim, coloca um X. Se não, coloca um X no não. Certo, crianças? Então, hoje você vai ter essa experiência de escrever um e-mail e depois você tira uma foto e manda para a professora, que a professora está muito curiosa para ver o e-mail que você escreveu. Tá bom, crianças? Terminamos a nossa aula de hoje. Tenha um bom dia. Beijinhos. Tchau.